Fala galerinha concurseira do Educacional Concursos, professor Cleiton Coutinho novamente aqui com vocês com nossa disciplina de Direito Constitucional para que possamos dar continuidade ao nosso conteúdo programático, beleza? E nesse encontro, pessoal, nós vamos dar início aqui à parte relacionada aos direitos sociais, beleza? Direitos sociais que se encontram previstos nos artigos 6º ao 11 da Constituição Federal, beleza? Artigo 6º ao 11 da Constituição Federal. A dica que eu dou para vocês com relação aos direitos sociais, que é muito cobrado em prova de concurso público essa parte, é que vocês foquem principalmente nos artigos 7º e 8º. O foco principal são os artigos 7º e 8º da Constituição Federal. O artigo 6º, pessoal, rarissimamente é abordado em prova de concurso público, beleza? Até porque o artigo 6º que você precisa fazer é uma mera leitura, beleza? E memorizar os 12 direitos sociais elencados no artigo. O artigo 9º, 10 e 11 também rarissimamente são abordados em prova de concurso público. Então, a organizadora prioriza cobrar exatamente o que? O artigo 7º e o artigo 8º da Constituição Federal. Então, eu peço que vocês, no estudo aí em casa, foquem no artigo 7º e no artigo 8º da Constituição Federal. Bom, gente, os direitos sociais, eles são tratados nos artigos 6º ao 11 da Constituição Federal. E aí eu quero que vocês entendam, pessoal, que esses direitos sociais elencados do artigo 6º ao 11 da Constituição Federal estão elencados em um rol considerado exemplificativo ou não taxativo. Então, todos os artigos aí que tratam dos direitos sociais são tratados de forma exemplificativa ou não taxativa. O que significa dizer, pessoal, que o legislador constituinte não elencou todos os direitos sociais nesses artigos. Ele apenas elencou alguns direitos sociais e deixou margem para que outros direitos sociais possam ser estabelecidos em outros dispositivos da Constituição Federal ou até mesmo fora da Constituição Federal. Beleza? Então, como eu disse para vocês, o artigo 6º da Constituição Federal, que é considerado um rol exemplificativo ou não taxativo, o que vocês vão precisar fazer em cima do artigo 6º é uma leitura e memorizar os 12 direitos sociais lá elencados. Vamos tentar aqui elencar os 12 direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição Federal. Basta memorizá-los, beleza? Quais são os 12 direitos sociais? Vamos aqui, ó. Transporte, alimentação, moradia, saúde, segurança, trabalho, educação, lazer, previdência social, proteção à infância, proteção à maternidade e assistência aos desamparados. Tá aí os 12 direitos sociais elencados no artigo 6º da Constituição Federal. Rarissimamente o artigo 6º da Constituição é cobrado em prova de concurso público. Quando cobrado, é cobrado apenas a memorização desses 12 direitos sociais. Então procurem aí memorizar, isso em casa, esses 12 direitos sociais elencados no artigo 6º da Constituição Federal. Combinado? Bom, quanto ao artigo 7º, que esse já é bastante explorado pela organizadora nas suas questões de concurso público, o artigo 7º, ele vem elencando os chamados direitos sociais trabalhistas, ou simplesmente direitos trabalhistas. Direitos sociais trabalhistas ou simplesmente direitos trabalhistas. O que eu quero que vocês saibam, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam sobre esses direitos sociais trabalhistas ou esses direitos trabalhistas elencados no artigo 7º, é lembrar que esses direitos trabalhistas, eles são assegurados aos chamados trabalhadores da iniciativa
privada, que são exatamente os trabalhadores regidos pela CLT. Que aí, pessoal, é o grande motivo que a maioria de vocês estão aqui se preparando para um concurso público. Vocês estão se preparando para este concurso público é para que vocês possam se livrar desse regime que é o regime seletista, que é o regime da iniciativa privada. Beleza? Porque qual é o problema da iniciativa privada? Qual é o problema da CLT? É a falta de estabilidade. No regime seletista você não tem estabilidade. No regime seletista o que é que acontece? Hoje você dorme empregado, mas pode acordar o quê? Desempregado. Pode até nem dormir empregado. Hoje você está empregado e no final da tarde pode ser dispensado. Dispensado com justa causa, sem justa causa. Então esse é o problema da iniciativa privada. Ninguém está aqui, pessoal, vou me preparar para o concurso público porque o vencimento é bom. Não é isso, não é não. Na iniciativa privada tem até salário, empresas que pagam um salário maior do que esse vencimento aí que é pago pelo Estado. Mas vocês não estão atrás de valor, vocês estão atrás da estabilidade. Essa é a vantagem exatamente de se trabalhar no concurso público, é de passar no concurso público e trabalhar para o setor público. É a chamada estabilidade. Então, o que eu quero que vocês entendam, pessoal, então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam sobre o artigo 7º é que o artigo 7º elenca direitos trabalhistas para os trabalhadores da iniciativa privada, os trabalhadores regidos pela CLT. E quem são esses trabalhadores? Quem são os destinatários? Quem são os titulares desses direitos trabalhistas elencados no artigo 7º da Constituição Federal? Está aqui, ó. Os direitos trabalhistas elencados no artigo 7º da Constituição Federal são assegurados aos trabalhadores urbanos e rurais. Esses trabalhadores urbanos e rurais, pessoal, são aqueles trabalhadores que possuem o que nós chamamos de vínculo formal de emprego. Esses trabalhadores urbanos e rurais, citados no caput do artigo 7º da Constituição, são os trabalhadores que possuem vínculo formal de emprego, ou relação de emprego. Que aí esse vínculo formal de emprego, essa relação de emprego, é o grande objeto da CLT. É o laço da iniciativa privada. Nesse vínculo formal de emprego, nós temos, de um lado, o empregador e de outro, o trabalhador. É tanto que esse trabalhador com vínculo formal de emprego, nós podemos chamá-los de empregados. Então, observem que o texto da Constituição Federal, no caput do artigo 7º, chama eles de trabalhadores urbanos e rurais. Mas esses trabalhadores urbanos e rurais, nós podemos chamá-los também de empregados. Empregados urbanos e empregados rurais. Os trabalhadores que têm vínculo formal de emprego, que é o vínculo da chamada iniciativa privada. Só que prestem atenção, além dos trabalhadores urbanos e rurais, a Constituição Federal também assegura os direitos trabalhistas elencados no artigo 7º aos trabalhadores avulsos. E aí prestem atenção, gente, os trabalhadores avulsos, eles não têm vínculo formal de emprego. É tanto que o trabalhador avulso, ele é um prestador de serviço. O trabalhador avulso, ele não tem um empregador. Beleza? Ele não tem um empregador. O trabalhador avulso é um mero prestador de serviço. Porém, o inciso de número 34 do artigo 7º da Constituição Federal equipara os trabalhadores avulsos em direitos ao empregado. Se você pegar aí o inciso 34 do artigo 7º da Constituição Federal, ele vem trazendo a seguinte redação: é assegurado a igualdade de direitos entre o trabalhador avulso e o trabalhador
com vínculo empregatício permanente. É assegurada a igualdade de direito, ou seja, os mesmos direitos assegurados ao trabalhador com vínculo empregatício permanente, ou seja, ao trabalhador urbano e rural, ao empregado urbano e rural, será assegurado também aos trabalhadores avulsos, apesar do trabalhador avulso não ser empregado, apesar do trabalhador avulso não ter vínculo formal de emprego. Então prestem atenção, porque o organizador amanhã na prova pode chegar e dizer o seguinte: os direitos trabalhistas elencados no artigo 7º são assegurados apenas aos trabalhadores urbanos e rurais com vínculo formal de emprego. Certo ou errado? Errado. Os direitos trabalhistas elencados no artigo 7º são assegurados aos trabalhadores urbanos e rurais com vínculo formal de emprego e também aos trabalhadores avulsos, porque a Constituição assegura aos trabalhadores avulsos a igualdade de direitos, ou seja, os mesmos direitos assegurados ao trabalhador urbano e rural com vínculo formal de emprego. Beleza? Então esses são os destinatários dos direitos trabalhistas elencados no artigo 7º da Constituição Federal. Tome cuidado com isso para efeito de concurso público. Perfeito? Bom, gente, a outra questão é a questão relacionada aos trabalhadores domésticos. Prestem atenção, os trabalhadores domésticos é uma espécie de trabalhadores urbanos. Os trabalhadores domésticos são trabalhadores urbanos. E são trabalhadores urbanos, pessoal, que possuem vínculo formal de emprego. O trabalhador doméstico, ou para quem preferir, o empregado doméstico, ele é um empregado da iniciativa privada. Ou seja, o empregado doméstico possui empregador. O empregado doméstico possui vínculo formal de emprego. E, portanto, possui um empregador. Só que prestem atenção, a Constituição Federal passou a tratar dos direitos trabalhistas do trabalhador doméstico no parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal. Depois vocês vão aí abrir a Constituição Federal de vocês em casa e vão procurar lá o parágrafo único do artigo 7º e vão fazer uma leitura desse parágrafo único. Beleza? O parágrafo único, ele vem exatamente assegurando aos trabalhadores domésticos os direitos trabalhistas. E olha que interessante. O parágrafo único, ele estabelece que o trabalhador doméstico, apesar de possuir vínculo formal de emprego, apesar de ser uma espécie de trabalhador urbano, apesar de possuir, esse empregador, o trabalhador doméstico não goza, prestem atenção, o trabalhador doméstico não goza de todos os direitos trabalhistas assegurados aos trabalhadores urbanos e aos trabalhadores rurais. É tanto que prestem bem atenção o seguinte, o artigo 7º da Constituição Federal, ele tem 34 incisos, então são 34 direitos. Dos quais, desses 34 incisos, observem que o parágrafo único do artigo 7º só assegura ao doméstico 25. Dos 34 incisos elencados no artigo 7º, o parágrafo único só assegura aos trabalhadores domésticos 25. Isso significa dizer o quê? Fazendo uma conta simples, uma subtração. Dos 34 você tira 25. Sobra quantos? 9. Significa dizer que existem 9 incisos do artigo 7º da Constituição Federal, 9 direitos trabalhistas elencados no artigo 7º que não são assegurados aos trabalhadores domésticos. E isso, pessoal, porque a vida do trabalhador doméstico mudou. Mudou com a emenda constitucional número 73. Prestem 72. Prestem bem atenção.
Antes da emenda constitucional número 72 de 2013, o trabalhador doméstico ele só tinha 9 direitos trabalhistas elencados no artigo 7º, mais a Previdência Social, ou seja, 10 direitos, somando com a Previdência Social. Após a emenda constitucional número 72 de 2013, o trabalhador doméstico passou a ter 25 direitos trabalhistas elencados no artigo 7º, mais a Previdência Social, porque a Previdência Social não está no artigo 7º, a Previdência Social está no artigo 6º da Constituição Federal. Ou seja, pessoal, com o advento da emenda constitucional número 72 de 2013, o trabalhador doméstico teve os seus direitos trabalhistas ampliados. Se o trabalhador doméstico só tinha 10 direitos antes dessa emenda, contando com a Previdência Social, hoje ele tem 26 contando com a Previdência Social. Ou seja, praticamente o doméstico teve triplicado o número de direitos trabalhistas. Agora, para efeito de concurso público, o que é que eu oriento vocês a fazerem? Eu oriento vocês a aprenderem os direitos que não são assegurados aos trabalhadores domésticos. Porque prestem atenção, não são assegurados a trabalhadores domésticos apenas 9 direitos. Do artigo 7º, apenas 9 direitos não são assegurados a doméstico. Então prestem atenção, se vocês aprenderem os 9 direitos que não são assegurados aos trabalhadores domésticos, por exclusão, vocês vão dizer que os demais são assegurados aos trabalhadores domésticos. E aí prestem atenção, quais são os 9 direitos trabalhistas elencados no artigo 7º que não são assegurados à categoria dos domésticos. Está aqui, ó. Não são assegurados aos domésticos os seguintes direitos: piso salarial, inciso 5. Piso salarial proporcional à complexidade e à extensão do trabalho não é assegurado a doméstico. Não é assegurado a doméstico participação nos lucros ou resultados e excepcional participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Inciso 11. Doméstico não tem esse direito. Doméstico também não tem direito à jornada de trabalho em turnos ininterruptos de revezamento, com duração de 6 horas, salvo negociação coletiva. Inciso 14. Doméstico não tem esse direito. Doméstico não tem direito à proteção do mercado de trabalho da mulher, com incentivos específicos nos termos da lei. Inciso 20. Doméstico não tem esse direito. Doméstico não tem direito a adicional para as atividades perigosas, penosas e insalubres na forma da lei. Inciso 23. Doméstico não tem esse direito. Doméstico não tem direito à proteção contra a automação na forma da lei. Inciso 27. Doméstico não tem esse direito. Doméstico não tem direito à ação trabalhista com prazos prescricionais de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Inciso 29. Doméstico não tem esse direito. Doméstico não tem direito à proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual e entre os profissionais respectivos. Inciso de número 32. Doméstico não tem esse direito. E doméstico também não tem direito à igualdade de direitos entre o trabalhador avulso e o empregado. Inciso de número 34. Então, do artigo 7º, pessoal, esses 9 aqui não são assegurados a doméstico. Significa dizer que o resto doméstico tem. Você pergunta, doméstico tem direito a seguro-desemprego? Tem. Doméstico tem direito a fundo de garantia por tempo de serviço? Tem. Doméstico tem direito à jornada normal de trabalho com duração de 8 horas diárias e 44 horas semanais? Tem. Doméstico tem direito a seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador e indenização quando este incorrer em dolo ou culpa? Tem.
Doméstico tem direito a repouso semanal remunerado? Tem. Doméstico tem direito a férias? Tem. Doméstico tem direito a aviso prévio? Tem. Os únicos direitos que doméstico não tem são esses 9 que nós acabamos de elencar. Então vai chegar uma questão lá, na prova de vocês, dizendo que os trabalhadores domésticos gozam de todos os direitos trabalhistas que são assegurados aos trabalhadores urbanos e rurais pelo artigo 7º da Constituição Federal. Isso está certo? Não, está errado. Ele não goza de todos, ele só goza de 25. Ou então pode chegar amanhã uma questão só perguntando, assinale a alternativa que contempla a um direito assegurado à categoria dos domésticos. Aí se tu aprendeu que o doméstico não tem, por exclusão tu vai responder aquela alternativa que será a alternativa do direito que o empregado doméstico tem. Ou pode chegar uma questão pedindo assinale a alternativa que corresponde a um direito trabalhista não assegurado à categoria dos domésticos. Aí é um desses 9 que eu passei para vocês aqui nesse curso. Beleza? Então, cuidado com a categoria dos trabalhadores domésticos. Aprendam esses 9 direitos trabalhistas que doméstico não tem e lembrem que o resto o empregado doméstico tem. Beleza? Cuidado com essa figura do doméstico na prova de vocês. Bom, além disso, pessoal, outra coisa que a gente precisa falar sobre os direitos trabalhistas elencados no artigo 7º são os princípios que regem os direitos trabalhistas. A gente diz, pessoal, que esses direitos trabalhistas elencados no artigo 7º da Constituição Federal são regidos basicamente por 3 princípios. São eles, o princípio da dignidade da pessoa humana, até porque, prestem atenção, o trabalhador urbano, o trabalhador rural, o trabalhador avulso, o trabalhador doméstico é um ser humano. Então, o objetivo desses direitos trabalhistas é assegurar a esse trabalhador condições mínimas de viver com dignidade, atendendo a isso ao princípio da dignidade da pessoa humana. Além do princípio da dignidade da pessoa humana, outro princípio que rege esses direitos trabalhistas é o princípio da proteção ao trabalhador. Até porque nós estamos falando, pessoal, do vínculo empregatício mantido entre o trabalhador e o empregador na iniciativa privada. E neste vínculo empregatício, que nós chamamos de vínculo formal de emprego, existe a parte mais forte e a parte mais fraca. Quem é a parte mais fraca nessa relação? O trabalhador. Então, o objetivo desses direitos trabalhistas previstos no artigo 7º é garantir ao trabalhador uma proteção contra qualquer eventual abuso cometido por parte do empregador. Tu já pensou? Pensa aí, imagina aí você que está me assistindo. Imagina que se os direitos do trabalhador dependessem unicamente da vontade do empregador. Empregador, paga o que você quiser. Tu acha que o trabalhador ia ter quais direitos? Só 2. O de trabalhar e não reclamar. Se dependesse da vontade do empregador, trabalhador não tinha repouso semanal, trabalhador não tinha férias, trabalhador não tinha FGTS, trabalhador não tinha jornada de trabalho. A gente voltava para o tempo da escravidão. Então, o objetivo desses direitos é garantir ao trabalhador direitos e, ao mesmo tempo, deveres para o empregador, protegendo, assim, a parte mais fraca da relação. Princípio da proteção ao trabalhador. E o outro princípio é o princípio mais cobrado em prova de concurso público. É o princípio da igualdade ou não discriminação. Observe que, de acordo com o princípio da igualdade ou não discriminação, é proibida na relação de emprego estabelecer distinções, estabelecer diferenças, estabelecer discriminações. É proibido. É tanto que prestem atenção à leitura. E aí eu vou pedir atentamente, por exemplo, que vocês façam em casa a leitura dos incisos 30, 31 e 32
do artigo 7º da Constituição Federal, que eles vêm todos falando sobre o princípio da isonomia ou da discriminação. O inciso de número 30, por exemplo, diz que é proibida diferença ou distinções de salário, admissão e exercício de função por motivo de cor, sexo, estado civil ou idade. É proibida. Só que na prática isso não funciona. Mas na letra da lei, na Constituição, é proibido. Mas a gente sabe. A gente sabe quem é mulher, quem é negro, quem é portador de deficiência, sabe. Quem já passou dos 50 anos de idade, sabe como é difícil trabalhar na iniciativa privada no Brasil. Primeiro, mulher. Tem mulher que trabalha em empresa, exercendo a mesma função que o homem exerce, de repente tem um salário menor. Isso é proibido pela Constituição, mas existe, gente. Tem empresa que não quer nem contratar mulher. Por quê? Porque mulher engravida, 120 dias de licença maternidade, não vai receber, não vai trabalhar, vai ficar recebendo sem trabalhar. Para a empresa isso é prejuízo. Tem empresa que não quer contratar negro. Gente, dá uma olhada, vamos deixar a demagogia de lado e vamos dar uma olhada nas empresas. Observa se nas empresas existe, via de regra, negros exercendo exatamente cargos importantes. Não tem. Dificilmente você encontra um negro exercendo um cargo de chefia, um cargo de direção, porque é difícil ser negro no Brasil. Mas isso é uma discriminação que a Constituição proíbe na relação de emprego, mas que na prática acontece. Então isso é o princípio da isonomia. Isso é o princípio da não discriminação. Estabelece que é proibida as distinções, é proibida as diferenças de salário, admissão, exercício de função por motivo de cor, sexo, estado civil e idade. É proibida a distinção de salário e exercício de função, levando em consideração os portadores de deficiência. É proibida a distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual, e entre os profissionais respectivos. É proibida a distinção. Então, se amanhã tu pegar uma questão na prova relacionada aos direitos trabalhistas no artigo 7º, dizendo que é permitida a diferença, que é permitida a discriminação, que é permitida as distinções, esse permitida está errado. É vedada. É proibida. Prestem atenção, Daniel. Outro detalhe interessante, pessoal, que a gente tem que estar atento a esses direitos trabalhistas elencados no artigo 7º, é a característica da flexibilidade dos direitos trabalhistas. Esses direitos trabalhistas elencados no artigo 7º da Constituição Federal têm como importante característica a flexibilidade. O que é que isso significa dizer? Significa dizer que esses direitos trabalhistas elencados no artigo 7º da Constituição Federal admitem sofrer alterações ou modificações. Esses direitos trabalhistas podem ser alterados, podem ser modificados, só que prestem atenção, via de regra, esses direitos trabalhistas, eles podem ser alterados, podem ser modificados para que possam ser ampliados. Princípio da proteção ao trabalhador. Os direitos trabalhistas podem ser alterados, modificados, via de regra, para que possam ser ampliados. É tanto que prestem atenção o seguinte, olha, depois que você assistir essa minha aula, você vai lá no artigo 7º e faça uma leitura do caput do artigo 7º da Constituição Federal e dos 34 incisos e atentem a um detalhe. Atentem ao seguinte detalhe. Atentem ao seguinte detalhe. Na leitura do artigo 7º da Constituição Federal, vocês vão perceber que é comum o legislador constituinte,
utilizar as expressões mínimo ou pelo menos. Quando o legislador utiliza essa expressão mínimo ou essa expressão pelo menos naquele direito trabalhista, ele está afirmando que aquele direito trabalhista ele pode ser ampliado, mas não pode ser reduzido. Por exemplo, inciso 4 do artigo 7º da Constituição, salário mínimo. Olha, o nome já diz todo, salário mínimo. Então, o salário do trabalhador, ele não pode ser reduzido abaixo do salário mínimo. O salário do trabalhador pode ser ampliado acima do salário mínimo, mas o salário do trabalhador não pode ser reduzido abaixo do salário mínimo. Outro exemplo, inciso 16. Jornada extraordinária, acrescida de no mínimo 50% a mais do que a hora normal. No mínimo 50%, que é o que nós chamamos de adicional de hora extra. No mínimo 50% significa dizer o quê? Que se o trabalhador fizer hora extra, ele terá direito a um adicional de no mínimo 50%. Se o empregador quiser pagar mais de 50%, ele pode, mas ele não pode reduzir o adicional abaixo de 50%. Porque a Constituição diz no mínimo 50%. Inciso 17, férias. Olha o que a Constituição diz. Férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Pelo menos 1/3. No mínimo 1/3. Eu não posso reduzir o adicional de férias abaixo de 1/3, mas eu posso aumentar. Beleza? Isso é a flexibilidade que estabelece que, via de regra, os direitos trabalhistas podem ser alterados, podem ser modificados para que possam ser ampliados. Só que essa regra comporta duas exceções. Existem dois direitos trabalhistas, elencados no artigo 7º, existem dois direitos trabalhistas cuja flexibilidade admite uma redução. E aí você pergunta, quais são, professor Cleiton, os únicos direitos trabalhistas elencados no artigo 7º da Constituição Federal que podem ser reduzidos? Os únicos direitos trabalhistas que podem ser reduzidos são o salário, artigo 7º, inciso 4 da Constituição Federal, e a jornada de trabalho. Artigo 7º, inciso 13 e 14 da Constituição Federal. São os únicos direitos trabalhistas que podem sofrer uma redução. Agora prestem atenção. Em ambos os casos, salário e jornada de trabalho, o direito só pode ser reduzido mediante acordo coletivo ou mediante uma convenção coletiva de trabalho. Então, para que o salário do trabalhador, para que a jornada de trabalho do trabalhador possa ser reduzida, é necessário que essa redução se dê através de um acordo coletivo ou de uma convenção coletiva de trabalho. Acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, que é a mesma coisa de negociação coletiva de trabalho. Ou seja, pessoal, se a organizadora disser amanhã na prova que o salário pode ser reduzido através de uma negociação coletiva de trabalho, está certo. Que a jornada de trabalho pode ser reduzida por negociação coletiva de trabalho, está certa. Como está certo também dizer que o salário e a jornada de trabalho podem ser reduzidos por acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. Agora prestem atenção, o salário do trabalhador pode ser reduzido, mas essa redução tem um limite. Qual é o limite da redução?
até o valor do salário mínimo, porque abaixo do salário mínimo não pode ser reduzido. Então, se você trabalha na iniciativa privada e recebe um salário superior a um salário mínimo, se você recebe, por exemplo, aí um salário de R$ 2.500, fique sabendo que esse seu salário de R$ 2.500 pode vir a ser reduzido mediante acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. Mas fique sabendo que ele só pode ser reduzido até o valor do salário mínimo. Abaixo do salário mínimo não pode ser reduzido. Então prestem atenção à característica da flexibilidade. A característica da flexibilidade, portanto, estabelece que os direitos trabalhistas, elencados no artigo 7º, eles podem ser o quê? Ampliados. Eles podem ser ampliados. Via de regra. Agora lembre-se da exceção. Lembre-se da exceção. Existem 2 direitos trabalhistas cuja flexibilidade permite uma redução. Quais são os direitos trabalhistas cuja flexibilidade permite uma redução? Salário e jornada de trabalho. Olha o artigo 7º, inciso 6. O artigo 7º, inciso 6 da Constituição assegura ao trabalhador a irredutibilidade do salário, salvo, aí vem a exceção, salvo o disposto em acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. Ou seja, ele está dizendo que o salário pode ser reduzido por acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. Olha o que é que ele disse lá no artigo 7º, inciso 13 da Constituição sobre a jornada de trabalho. Jornada normal de trabalho com duração de 8 horas diárias, 44 horas semanais. Facultada a compensação e a redução mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, cuidado com a regra, mas cuidado principalmente com a exceção, a característica da flexibilidade. Beleza? Então, por hoje a gente encerra, né, essa nossa aula por aqui. Lembrando que no próximo encontro nós vamos dar continuidade aos direitos trabalhistas, falando do artigo 7º da Constituição, que aí nós vamos falar sobre a base de cálculo dos direitos trabalhistas dos trabalhadores e vamos falar da figura dos servidores públicos, que são estatutários, servidores públicos que não são trabalhadores da iniciativa privada, mas que gozam de alguns direitos elencados no artigo 7º da Constituição Federal. Não gozam de todos, mas gozam de alguns. Gozam de 14 direitos, e aí nós vamos ver quais são os 14 direitos elencados no artigo 7º, que são assegurados aos servidores públicos estatutários. Aí a gente fala sobre o direito à livre associação sindical, falaremos aí sobre o artigo 9º, o direito de greve, e a gente finaliza os direitos trabalhistas gabaritando algumas questões que eu selecionei para vocês. Então, por esse encontro a gente finaliza aqui. Eu deixo a todos vocês um forte abraço e até a próxima. Fui.